Bom dia, boa tarde, desculpa a todos. Estamos dando início à nossa 72ª sessão ordinária do Conselho Regulador da GR, no dia 12 de julho de 2013, às 14h30, no auditório Augusto Brandão Cunha. Existe o quórum, 4 conselheiros, os outros 2 estão de férias. Passamos então para o item 2, leitura e discussão da ata da sessão anterior. Eu pergunto aos conselheiros se tem alguma consideração, já que ela foi enviada antecipadamente a todos. Pois não, conselheiro Zé Duarte? Senhor presidente da Tavênia, Vossa Senhoria deveria fazer a apresentação oficial do novo membro deste conselho. Muito bem lembrado. Que muito vem dignificar esse plenário com a sua augusta presença. Mas em relação à ata? Em relação à ata, depois que nós fizermos a homenagem... Eu já estou votando na ata. Depois eu vou falar. Por mim está votado. Então tá ok. Então aprovada a ata, já que ela foi enviada antecipadamente. Agora, lembrado pelo conselheiro, queria fazer aqui, num dia de falta de 2 conselheiros, mas nós estamos no mês de julho, é normal, mas como nós temos que obedecer aí os prazos, temos uma reunião semanal, eu queria fazer a apresentação do novo conselheiro que assumiu essa semana, Sérgio Lucas, sobrenome? Sérgio Borges Lucas, novo conselheiro que já foi já tomou posse, já passou pela averiguação lá da Assembleia Legislativa. Então é um prazer tê-lo aqui, conselheiro, nessa sua primeira reunião, dizer que se sinta à vontade. Aqui é uma transparência total, nossas reuniões são filmadas, são colocadas na internet. A gente está vendo a possibilidade que seja feito online, em tempo real, para que qualquer cidadão possa acessar e participar. Então, nossas reuniões são abertas, qualquer cidadão pode participar, composta de 6 conselheiros, realizados sempre às quartas-feiras, às 9h da manhã. Quando não é possível, se tiver algum impedimento, a gente marca na próxima data sequente. Então, tem que ter um quórum mínimo de, no mínimo, 3 conselheiros mais 1, né? Que é a maioria. Então, eu queria desejar-lhe boa-vinda, que você se sinta em casa e que tenha uma boa estada durante os próximos 4 anos, que é o seu mandato, aqui na agência reguladora. A palavra fica à sua disposição. Obrigado, presidente. Falar mais. Tem que gravar, depois vai servir de testemunho. Muito obrigado, senhor presidente, pelas boas-vindas, demais conselheiros. Obrigado pela lembrança, meu amigo Zé Duarte. Nós já fomos também companheiros lá no Detran. Eu na gerência de leilão e Vossa Excelência era diretor de operações. Brabo. Meu amigo Danilo. Meu amigo Zé de Paulo e Ana Carolina também, que não estão presentes, mas eu estou realmente em casa, viu, presidente? Já tenho uma amizade de longas datas com quase 100% do Conselho. Eu não conheço a Ana Carolina pessoalmente, mas o pai dela era um grande amigo meu. Saudosa memória. Pedi que vocês, principalmente os servidores da casa, tenham um pouco de paciência comigo, até eu conhecer como é que funciona essa agência e me esforçar para poder corresponder à qualidade que esse conselho tem e a importância que esse conselho tem para a administração pública. Parabenizar pela transparência desse conselho, isso é importantíssimo. Tomara que
isso sirva de exemplo para demais órgãos da administração pública e que deem também essa transparência importantíssima para que a população possa realmente verificar como é que está sendo gasto o seu dinheiro e se os seus representantes, seus funcionários, né, estão sendo dignos da confiança dessa população. Muito obrigado e contem comigo aí, os demais conselheiros, o presidente e todos os servidores desse órgão. Lembrando, viu, conselheiro, que cada conselheiro participa de 2 câmaras setoriais, um como coordenador e na outra como participante da Câmara. Com a nova lei agora foi alterado um pouco as câmaras setoriais, que deve ser publicada a qualquer momento. Essas câmaras setoriais elas vão se tornar mais, vamos dizer assim, mais para discutir naquela área específica. Tem a Câmara de Transporte, a Câmara de Energia, a Câmara de Saneamento, a Câmara de Recursos Hídricos e a Câmara de Bens Estatizados. São essas 5 câmaras. Então, cada um participa, são 5 conselheiros, eu não participo, cada conselheiro participa de 2. E nessas câmaras que tem representante do Estado, um representante do Estado, um representante dos operadores daquela área e um representante dos usuários daquela área também. Então, é composto de 3 membros e mais 2 conselheiros. Então, essa Câmara ela vai ser responsável pelas discussões dessa área, discussões de legislação, discussão de participação, de tudo, de acordo com o que está na nossa lei. Então, é bastante importante essa participação também. E nós vamos estar dando aqui hoje, tem um item aqui da pauta, onde a gente vai estar formando de 6 em 6 meses, há um rodízio, de 6 em 6 meses, são mudados os participantes de cada Câmara, para ter o rodízio mesmo. Então, nós vamos estar fazendo a proposta aqui da próxima Câmara desse segundo semestre desse ano. Então, a gente vai estar apresentando aqui, se for o caso, aprovar, essas câmaras onde há uma discussão bastante rica da participação de toda a parte envolvida em cada área de atuação aqui da GE. Então, é bastante importante isso, eu vou fazer a proposta. Mas, então, só reforçando, então, as boas-vindas aí à sua participação aqui, tanto nas câmaras, como no Conselho, como no dia a dia aqui da GE. Muito obrigado, presidente. Parabéns. Pois não. Vou falar para o senhor também que a gerência jurídica encontra-se à disposição, em nome da doutora Alice, que é a nossa gerente lá, que ela está de férias, retorna agora segunda-feira, e a gerência jurídica está à disposição do senhor para solucionar alguma dúvida, porventura, bem surgindo no decorrer dos trabalhos. Muito obrigado. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Abriu? À vontade. Também parabenizar o Sérgio Lucas pela vinda aqui para a GR. Ser muito gratificante para ter você aqui no Conselho, nossas reuniões aqui. Obrigado, amigo. Eu já brinquei aqui que eu sou mais novo, mas sou o decano aqui do Conselho. sou mais novo e sou mais velho. Mas, então, de acordo com isso, eu também me coloco à disposição de você, o que for preciso, se você tiver alguma dúvida de algum procedimento antigo, que é rotineiro nosso aqui, para a gente disponibilizar para você, me coloco à inteira disposição e tenho certeza que em menor tempo você já vai estar dentro da rotina das normais aqui da GR. Viu? Parabéns, viu, Sérgio? Obrigado, amigo. Obrigado, amigo. Conselheiro Sérgio Lucas, quero lhe desejar boas-vindas e muito sucesso nessa nova tarefa que você acaba de assumir, juntamente conosco, e estou me colocando à sua disposição para qualquer apoio, para qualquer esclarecimento, para qualquer problema que, se porventura houver, e eu acredito que não haja, porque, dada a sua experiência e sua militância, você já superou toda essa fase, mas se houver qualquer problema que eu possa lhe ajudar, eu vou delegar o Marco Antônio, viu, que está ali conversando fora de hora,
para que ele apoie, porque ele é advogado, como o senhor, tem formação jurídica, só que ele não leva a sério a advocacia, não. É, né? Foi caçado pela OAB recentemente. Não acredito. Muito obrigado, Eduardo. Fica aí, então, empossado e assumido aí, o novo conselheiro aí, nosso amigo Sérgio Lucas. Passamos, então, ao item 3 da nossa pauta. Antes de fazer a leitura, também quero deixar aqui a gerência da Secretaria-Geral, conselheiro, à sua disposição. A mim e a nossa equipe também, o que o senhor precisar. Muito obrigado. Tá? Item 3 da pauta, apresentação e discussão de processo com recurso a serem relatados pelo conselheiro José Duarte dos Santos. Item 3.1, processo 2012, final 9211, interessado Viação Araguarina. Item 3.2, processo 2012, final 7163, interessado Juarez Mendes Melo. Item 3.3, processo 2012, final 9217, interessado Viação Nova Limitada. Com a palavra o conselheiro José Duarte dos Santos. Senhor presidente, eu queria só levantar uma liminar, já que o nosso coletivo aqui está predominantemente dominado por advogados, juristas de alto conceito, para levantar o seguinte: esses 3 processos aqui de respeito à taxa de regulação e fiscalização do TSF. E recentemente foi aprovada a lei que Parcelamento. estabelece o refis, né? Refis. Não seria uma contradição nós darmos seguimento a esse processo de cobrança se já há uma decisão superior, Eu acho que é uma norma da Assembleia. A Assembleia aprovou a lei, quer dizer, já está em tempo. Mas não foi publicado ainda, né? Sim, mas Eu não sei se legalmente o que seria mais viável. é porque esses processos, viu, Sérgio, estavam em andamento da parte da GR contra as empresas, mas só que as empresas fizeram um acordo com a GR e esse acordo já foi aprovado pela Assembleia Legislativa para que elas saldem. Mas eles nem aderiram ainda, né? É isso que eles não aderiram ainda. Se não houver adesão, continua. Então eu acho que tem que ser Não houve votado. adesão deles. Não. Cada um vai ser dado um prazo de, me parece, 3 meses ou 4 meses, não sei, de acordo com a lei, para adesão. As pessoas que quiserem fazer o parcelamento, ela vai ter que aderir oficialmente. Pois é, mas isso aqui não enseja Não. por parte deles. Se ele não aderir, tem que continuar com isso aí. De ação agressiva da GR, porque já sabem que estão. Não. Se ele não aderir, por exemplo, se algum desses aqui, alguma dessas empresas não aderirem, continua. Continua. Bom, Isso aqui a gente está mandando para juízo, cobrando as taxas que eles devem. Então, quer dizer, nós estamos ajuizando. Se eles não aderirem, continua. Talvez se a gente não fizer, talvez a gente até incorra Isso. em algum tipo de omissão Isso. Bom. funcional. Ok. feitos os esclarecimentos, eu devo dizer que a posição deste humilde conselheiro como relator é a manutenção dos procedimentos já adequados com relação a esses 3 Do processos. prosseguimento. Para dar prosseguimento, uma vez que já constatado que não há nenhuma ação liminar pela suspensão do referido processo, que se dê prosseguimento ao feito segundo as normas estabelecidas pela GR por lei. É o processo 3 processos. 2012, final 9211, lançamento 133, o processo 2012, final 7163, final lançamento 70, e o processo 2012, final 9217, da Aviação Nova Limitada, lançamento 139. Quer dizer, eu sou pela manutenção do prosseguimento do feito com relação a esse processo. Todos concordam com o parecer e voto do conselheiro pelo prosseguimento dos 3 processos? Aprovado por unanimidade. O item 4, sem defesa, e o 5, sem representação legal, também, como não foi feita defesa e não tem... Isso aí, viu, conselheiro? Esse sem representação legal é que muitas vezes tem um procedimento todo que quem pode entrar com a defesa é o representante legal da empresa. E muitas vezes não é feito assim. Então a gente não aceita.
Então, isso a gente já aprova o prosseguimento, a manutenção do auto. Ok. Ok? Todos concordam, então? Os documentos que constam lá na Lei 13.800, para demonstrar o poder de gerência, ele não está a procuração, no contrato social e na notificação que a GR manda, já está escrito lá os documentos necessários. Se não preenchidos, não é reconhecido a defesa. Ok. Então, todos concordam, então, com o prosseguimento dos autos e manutenção? Então, ficam aprovados todos os itens, todos os processos do item 4 e 5, ok? Ok. Item 6. Apresentação e discussão da nova composição das câmaras setoriais. Bom, eu trouxe aqui, se alguém quiser fazer uso aqui, a composição das duas últimas câmaras, né, das 5 câmaras, e a proposta da composição agora para o segundo semestre. Sempre lembrando da não repetição, né, da última, e a gente tentar alterar o máximo possível. Então, chegamos aqui devido a esses critérios que a gente utiliza. Ficou a Câmara de Energia, o conselheiro Sérgio Lucas e o José de Paula. Sérgio Lucas como coordenador e José de Paula como membro. Câmara Setorial de Saneamento, José Duarte dos Santos como coordenador e Sérgio Lucas como membro. Câmara de Recursos Naturais, Danilo da Cunha como coordenador e Ana Carolina como membro. Transporte, Ana Carolina como coordenadora e José de Paula como membro. E Câmara de Bens Estatizados, José Duarte como coordenador e Danilo da Cunha como membro. Alguma objeção, algum problema, Danilo? José Duarte? Essa questão da saúde não vai ser... Saúde está, por enquanto, dentro de bens estatizados. Na Câmara de Bens Estatizados. Nós estamos aí na fase de aprovação da resolução que regula tudo isso em relação principalmente às OS, a área de saúde. Pois é, está em bem estatizado, mas há a perspectiva de que se crie uma Câmara... Não sei, a gente tem que ver depois. Tá? Por enquanto não, a gente tem que ver. Se é importante, talvez seja, a gente criar uma Câmara específica para a área de saúde, né, de OS. Aí é uma área complexa. Vai ser pesado. Vai. Mas por enquanto não. Se houver necessidade, a gente cria. Ok? Todos concordam? Lembrando a nova com a aprovação, com a publicação da nossa lei, lembrando que essas câmaras setoriais terão uma nova, porque era o seguinte, conselheiro, essas câmaras eram onde votava em primeira instância os processos. De multa, todos os processos. E a gente viu que estava havendo um problema, porque quando a pessoa, o conselheiro, por exemplo, está na Câmara, ele votava na primeira instância e não podia votar na segunda, porque já tinha participado da primeira. Então nós criamos tipo uma jari, nessas diversas áreas, onde vai ter membros, funcionários efetivos aqui do órgão, 5 que vão votar os processos naquela comissão primeiramente, depois sobe aqui para o Conselho. Então, a primeira instância vai ser esses membros dessa comissão e a segunda instância aqui, o Conselho. Ok? Para evitar. E as câmaras passam a exercer um papel mais discursiva, de apresentação de proposta, de discussão das leis, das resoluções, essa coisa toda. Mais propositiva. De modificação também. Isso. Ok, então, fica então aprovado a constituição das novas câmaras setoriais. Bom, item 7. Todas as reuniões nossas, viu, conselheiro, tem esse assunto, que geralmente é o último, que a gente chama de outros assuntos de interesse do Conselho Regulador. E é aberto a qualquer conselheiro, a qualquer um que queira fazer qualquer colocação. Então, está aberto aí. Se alguém quer fazer alguma consideração, alguma colocação em relação a esse item 7. Eu gostaria, senhor presidente. É o seguinte, Pois não. Na última reunião que eu tive na Câmara de Transporte, e a outra, qual era mesmo a outra Câmara que eu participava? O Zaimer está me visitando. Qual era?
Recursos hídricos. Não, recursos hídricos. Não é saneamento, não? Bom, foi levantada uma questão, eu acho que na Câmara de Transporte, um problema sério dessa mudança. E eu acho que os membros dessa Câmara, pelo menos os membros da Câmara de Transporte, não sei os outros, que é a Câmara de Recursos Hídricos, em função daquela preliminar, né, sobre o papel da GR na fiscalização e na multa, que levou Vossa Senhoria a conversar com o secretário para definir uma metodologia, né, definitiva com relação à questão da quem é que pune, quem fiscaliza, quem... Bom, ela não se reuniu mais. Mas o pessoal da Câmara de Transporte reclamou muito dessa modificação. Que estão extinguindo as câmaras. Quer dizer, seria de bom alvite que a GR fizesse uma espécie de esclarecimento sobre essa modificação, que é uma modificação substancial, já que o indivíduo deixou de ser um agente dentro da Câmara do seu setor específico, não é? Para participar do julgamento, fundamentalmente dos atos infracionais, que as outras coisas não era muito corrente. Era mais, os atos infracionais eram muito mais, né? Ocupava basicamente todas as audiências da Câmara. E o pessoal recebeu mal essa questão dessa mudança. E alguns chegaram para mim e disseram, a GR então faz tudo, porque a GR já está julgando. Eu digo, não. Por que eles não falaram isso quando estava em consulta pública? A lei. Não, reclamar lá de viva voz na reunião da Câmara. Eu estou só transmitindo o seguinte, que seria bom, até de interesse público, que já que houve essa modificação e nós vamos criar uma espécie de jari dentro da GR para ter a primeira instância e o Conselho ser a segunda, né, em termos de autos de infrações, seria bom que a gente divulgasse isso, universalizasse essa modificação e a conveniência disso, porque isso nasceu basicamente de um questionamento jurídico, que foi o fato de que a ANEEL estava contestando que nós tínhamos duas instâncias aqui, mais uma. Estava julgando em duas instâncias. A gente julgava lá na Câmara e vinha aqui no Conselho e julgava de novo. Nós tivemos que modificar a nossa lei por causa disso, a lei da GE. Em princípio, né, o fundamento jurídico, inclusive do Superior Tribunal, do Supremo Tribunal, é que isso não pode. Um juiz que julga embaixo não pode ir lá em cima e julgar o mesmo caso. Tem que ser outro juiz. E por analogia, quer dizer, isso aí foi levantado na época pela ANEEL. A NTT chegou a levantar isso? Não, né? Não, a ANEEL. Só a ANEEL. Aí, por conta disso, nós ficamos preocupados e uma das modificações da lei da GR com relação a essa questão do julgamento nas câmaras setoriais é em função disso. Eu só queria lembrar, conselheiro, que isso foi amplamente discutido, principalmente nesse fórum aqui, né? Discutimos qual era a situação mais ideal, não deixa e depois o conselheiro não participa aqui no conselho. Discutimos muito e chegamos no final nessa da questão dessa comissão. E lembrando que isso foi colocado em consulta pública durante um mês. Essa nova mudança da lei. Nesse departamento aí eu não posso dizer nada porque eu não fui a Agora, por que vai haver reclamação só na Câmara de Transporte? Porque é onde é um fluxo maior de documentos, de processo, que tinha mais processo. E onde tem mais problema. E aonde tem mais problema, e aonde tinha mais reunião, e tem alguns membros que é porque recebia o jeton e agora vai ter menos reunião, não vai receber o jeton. Por isso da reclamação. Certo? Certo? Certo, eu falo que está certo. Então é isso, mas não tem problema. Se for o caso, próxima reunião da Câmara, a gente vem aqui e explica. Eu estou dizendo é a GR, não fazer uma coisa depois que for publicada a lei. Dirigido. É a GR fazer uma explicação geral, universal, tudo bem, sobre essa matéria, para não pairar nenhuma dúvida com relação a essa questão do novo papel das câmaras setoriais. Okay. Depois que for publicada a lei, a gente traz, se for o caso, reúne todas as câmaras, né, e dá essa explicação. Novo papel das câmaras, eu acho que é importante. Isso. Ok? Sem problema. Bom, eu tenho mais alguma coisa? Tem, Danilo, alguma coisa?
Não, eu vou falar aqui algumas coisas. Eu tenho alguns itens aqui que eu queria... Geralmente a gente aproveita, Sérgio, para a gente estar socializando e dizendo, porque a coisa, com a lei da GR, com essa nova formatação de 2011 para cá, ficou meio que presidencialista. Quer dizer, o conselheiro presidente é responsável pela gestão. E aqui não tem diretor, não tem superintendente, é o presidente e os gerentes de área. Então, eu aproveito essa oportunidade nas nossas reuniões aqui para estar socializando e dizendo o que é que está acontecendo no dia a dia do órgão. Então, eu queria passar algumas coisas a vocês, que principalmente em relação às audiências públicas. Nós tivemos 8 audiências públicas, né, nas semanas passadas aí. Começamos a fazer de acordo com os lotes que foram divididos, o estado de Goiás, né? Começamos no lote 1, na área 1, Iporá, depois fomos para Itaberaí, depois fomos para Uruaçu e depois fomos para Formosa. Fizemos a primeira etapa, isso um dia atrás do outro. Fizemos cada um num dia. Depois, na outra semana, fizemos na terça-feira aqui em Goiânia, né? Audiência pública aqui em Goiânia. Depois fizemos em Catalão, ali, ó, começa com o lote 1 ali, aquele de azul claro ali, ó. Fizemos aqui, depois fizemos, que é o eixo Goiânia-Aragarça. Depois fizemos em Itaberaí, no eixo Goiânia-São Miguel do Araguaia. Depois fizemos em Uruaçu, no eixo Goiânia-Porongatu. Depois, no eixo Goiânia-Posse, fizemos a reunião em Formosa. Aí voltamos na sexta-feira. Na terça-feira da outra semana, fizemos em Goiânia, aqui, lá no centro administrativo. Depois fizemos, na outra semana, em Goiatuba, no eixo Goiânia-Itumbiara. Depois fizemos no eixo Goiânia-Mineiros, na cidade de Rio Verde. E encerramos... Rio Verde, desculpa. Fizemos em Goiatuba, Catalão, primeiro, Goiânia, Catalão, na região sul, depois Goiatuba, na região sul, sudeste, sul, e encerramos a última em Rio Verde, no eixo Goiânia-Mineiros. Então, fizemos as 7 regiões e aqui em Goiânia. Todas as audiências públicas foram filmadas, todas elas já estão no nosso site, a ata da audiência pública. Nós vamos colocar fotos, vamos colocar o que é que saiu de cada uma dessas reuniões, dessas audiências públicas, para dar publicidade, para dar transparência. Todas elas foram realizadas em lugares públicos, na Câmara Municipal, 5 delas, aqui no Centro Administrativo, e em Rio Verde e Catalão, nos auditórios das prefeituras municipais. Em todas elas, nós mandamos equipes antes, para estar fazendo a divulgação. Em todas elas, eu participei de programas de rádio antes, um dia antes, uma semana antes, no dia, convidando a população. Então, houve uma tentativa, pelo menos, convidamos todos os prefeitos, todas as entidades, Ministério Público, associações, sindicatos, maçonaria, associação comercial, convidamos todos os empresários da área, convidamos todos os presidentes de câmaras municipais. Então, houve uma mobilização grande em todo o estado na tentativa de estar divulgando o mais possível, o maior possível, essas audiências. Em todas elas não houve participação grande, houve participação média. Em todas elas tinha gente, mas em nenhuma delas o auditório ficou cheio. Só Goiatuba que ficou mais cheio. Mas, lógico que é um assunto específico, não é um assunto de interesse de todo mundo. Quer dizer, na hora que você convidava, o pessoal disse que o pessoal que estava mobilizando passava nas lojas, no comércio, todo não, eu vou, não, é importante demais. Todo mundo disse que aí na hora a participação não foi tão grande. Mas foi razoável, o nível de discussão foi muito bom em todas elas, houve um nível de discussão muito grande, muitas perguntas,
muitas demandas, muitos esclarecimentos, então eu acho que foi rico, foram ricas as audiências públicas, e sem dizer que nós cumprimos mais um papel. Qual é o da agora para frente? O que é que a gente pretende fazer? Foram levantadas algumas solicitações, principalmente por parte de alguns empresários da área. Nós encaminhamos algumas indagações, algumas solicitações já ao CEFTRU, o UNB, para estar respondendo algumas delas. Existem algumas que a gente detectou, algumas inconsistências, talvez ou não, a gente vai ter que verificar. Conversei hoje, inclusive, com o professor Sérgio, lá da UNB. A gente está tentando agendar uma reunião para dirimir todos vamos dizer, essas solicitações que foram feitas nessas audiências públicas. Aquilo que a gente achar que é pertinente e razoável, a gente vai incluir no edital. Então, a gente está na fase final de tentar fechar o edital aí o mais rápido possível. Acredito eu que até o mês de agosto, aí, o início de agosto, a gente esteja fechando isso. Lógico também que a gente vai depender da aprovação do que a gente está chamando de marco regulatório, que é uma nova legislação que tem do transporte intermunicipal, que foi encaminhado no último dia para a Assembleia Legislativa, mas que por motivo de pedido de vista de um deputado não foi possível aprovar na primeira semana agora de julho. Então, isso provavelmente vai ser votado, está na Comissão de Constituição e Justiça, lá da Assembleia Legislativa. Eu já marquei com esse deputado para estar conversando, explicando para ele, para a gente votar, para que seja votado na Assembleia agora no início de agosto, para que a gente tenha esse marco regulatório, essa legislação aprovada. A ideia, Sérgio, é que a gente tenha uma legislação geral que dê a ideia, o esboço geral de como deve ser esse novo sistema, né? Depois vai ter um decreto de regulamentação mais específico do governador, e aí a gente vai fazer as resoluções aqui, uma para o transporte regular, que é esse que a gente chama aí de terminal a terminal, de cidade a cidade, e do transporte de fretamento, que é o outro que a gente tem. A gente quer fazer coisa mais racional possível, mais clara possível, para que a gente tenha a lei que regula, a lei geral, a lei que dá as orientações gerais, o decreto de regulamentação e as resoluções, uma do transporte regular e uma do transporte fretamento. Então, acredito que a gente tem condição de aprovar isso no início do mês de agosto, quando a Assembleia votar. Paralelo a isso, a gente vem discutindo esse aperfeiçoamento do edital, e acredito que a gente tenha isso pronto no começo de agosto. Aí é formar a comissão, divulgar o edital, para a gente licitar isso aí da melhor forma possível. Esse é o pensamento nosso. Ok? Essa é. Em relação à legislação, a mudança da nossa lei, essa que a gente está falando, foi aprovada ainda, está tudo ok, só estamos esperando a publicação. E também o refis, que é o parcelamento de todos os débitos que tem. Nós fizemos um refis, um parcelamento, o pessoal pode parcelar em até 180 meses, os débitos que ela tem com a GR de multa e da taxa de regulação. Então, elas vão ter que aderir. Esse também foi aprovado no início agora do mês de julho. Hã? Como valor de concessão são poucos que estão devendo. Todo débito que tiver aqui com a GR, eles podem, desde que a parcela não seja inferior a R$400. Ela pode parcelar desde que a parcela não é inferior a R$400. Ok? Então, essa é uma das informações. A outra está aí escrita aqui em relação ao curso, que já foi passado no início aqui. Ok? Audiências públicas. Eu estive ontem com o governador em Brasília. Eu já estava lá para uma reunião da ABAR. A ABAR, viu, Sérgio, é a Associação das Agências de Regulação. Associação Brasileira de Agências de Regulação. Tem agências de regulação municipais, estaduais e federais. Essa ABAR, ela congrega 48 agências. Quase todas são inscritas na ABAR, são filiadas da ABAR.
tanto municipal, estadual e federal. Então tivemos uma reunião lá na quarta-feira para falar sobre o congresso que vai haver. E agora estamos, aproveitei e fiquei lá, que ontem cedo teve lá a assinatura e a nomeação e a formatação de um consórcio formado pelo Distrito Federal, pelo Governo do Estado de Goiás e pelos 20 municípios da RID, a região integrada do entorno lá do Distrito Federal, que vai discutir sobre resíduos sólidos, sobre lixo. Então vai haver, por exemplo, a instalação de três aterros sanitários grandes, um ali na saída de Brasília, ali naquela vila lá do Roriz, como é que é o nome? De Brasília para cá, ali na saída do lado direito, onde tinha aquela vila lá do Roriz, Samambaia, um na Samambaia, um em Lusiânia e um em Formosa, que vai atender a todos os municípios do Distrito Federal, todos os municípios do entorno e o Distrito Federal, por enquanto. Então esse foi uma primeira parceria efetiva, realmente, que está participando os 2 estados e os municípios, através desse consórcio. O presidente do consórcio vai ser indicado pelo Distrito Federal. Foi feito um acordo. E aproveitamos para discutir lá também com o governador de Goiás e o governador do Distrito Federal a formatação de uma coisa parecida em relação ao transporte também da mesma região. O transporte ali é um problema seríssimo, que a gente vem estudando. Foi formada uma comissão de pessoas aqui do Distrito Federal, da GR, inclusive, eu faço parte, e do Distrito Federal, para a gente, o governador do Distrito Federal acertou em assinar aquele convênio, um convênio onde a NTT delega ao Estado de Goiás e ao Distrito Federal a competência para estar licitando, fazendo todo o trabalho, porque lá envolve municípios que conurbam ali com o Distrito Federal, envolve o Estado de Goiás, envolve o Distrito Federal e envolve a NTT, porque é um transporte interestadual, porque são considerados 2 estados, o Distrito Federal e Goiás. Então a NTT está delegando a Goiás e ao Distrito Federal, através de um convênio, ficou acertado, o governador concordou de assinar esse convênio, o governador de Goiás, eu já tinha falado com ele concorda também. Eu aproveitei e tive uma reunião com o secretário de Transporte do Distrito Federal, onde nós acertamos que vamos fazer um plano de ação de curto, médio e longo prazo, para a gente estar atuando, principalmente no curto prazo agora, através desse convênio, com algumas ações emergenciais em relação lá ao transporte da região, que é um problema seríssimo, talvez tão ou mais sério do que o problema de segurança que tem lá, esse resíduo sólido também, então. E tem esse convênio, e nesse convênio fala que a gente vai constituir um consórcio também. Esse consórcio que vai dar o amparo de operacionalização. A ideia é que a gente faça contrate uma entidade, pode ser o próprio CFTRU da UNB ou outra, para que faça um projeto de integração lá entre os municípios, entre a região do entorno e o Distrito Federal, com a participação integrada, que esse projeto seja integrado entre essas partes todas. A gente tem que contratar tecnicamente, parecido com o que nós fizemos aqui no Estado de Goiás. Faz uma coisa bem feita, um sistema integrado, e aí a gente faz a coisa toda. Mas, paralelo a isso, a gente tem que fazer alguma coisa emergencial lá, isso que ficou definido ontem lá. Então, foi muito bom, eu acho que a gente resolve isso o mais rápido possível, essa assinatura desse convênio. Vamos fazer algumas ações com esse convênio, que a gente está chamando do pontapé inicial, das ações iniciais, porque o que vai resolver mesmo é o consórcio, que vai estar um amparo, com estrutura, com pessoas, com dinheiro, com não sei o quê, que vai dar a possibilidade de estar fazendo isso. Agora, o convênio deve ser assinado daqui proximamente, e a gente já vai fazendo algumas ações através desse plano de ação que a gente vai fazer. Eu já combinei com o Zé Walter, que é o secretário lá de transporte, da gente construir esse plano de ação de medidas de curto, médio e longo prazo, o mais rápido possível. Ok? Então, isso foi lá em Brasília. Eu queria dizer que todos os conselheiros receberam, talvez o Sérgio Lucas não recebeu, vai receber, se não,
uma proposta de uma resolução aí na área de saneamento. Além dela, recebeu? Ela está também em consulta pública no nosso site, qualquer um pode estar oferecendo proposta. Então, para a gente, no final, aí, a gente tentar fechar essa, que é uma... Quando eu vim aqui para a GR em 2011, já tinha pendência essa resolução aí. Então, a gente vai tentar resolver isso da melhor forma possível. O pessoal da Saneag quer discutir isso, então a gente vai... Pela ordem, senhor presidente, eu dei uma lida nessa resolução ontem, e parece que já tem uma resolução quase que ipsiliter já em vigência. O que muda basicamente é o seguinte, aqui é uma discussão, o mais polêmico é o seguinte, nós achamos, em alguns estados já é assim, a CELG é assim, que é o seguinte, a tarifa é cobrada, por exemplo, no caso da CELG, no caso desses outros estados, é cobrada no nome da pessoa que está morando no imóvel. No caso da Saneag é diferente, da Saneag é no nome do proprietário. Essa é a maior polêmica que tem. E a Saneag quer continuar com o nome do proprietário, e nós não concordamos. E estamos tentando convencer eles me ligaram, quer conversar e tal, porque é muito mais prático. Eles não estão concordando por causa do jurídico, por exemplo. Eles vão entrar com ação contra quem? Mas a gente está botando na própria resolução que a Saneag pode ir no Serasa, pode fazer, mesmo a pessoa não sendo dona, pode cortar o fornecimento de água, esgoto. Então, quer dizer, tem várias coisas que podem ser feitas, mas a gente acha que legalmente o ideal é que seja no nome da pessoa que está utilizando o imóvel. Para efeito de execução, o imóvel estando, evidentemente, no nome do proprietário e a cobrança sendo muito mais fácil. É mais fácil, mas... Você executar inquilino, muitas vezes o sujeito não tem bens para poder responder com a dívida, né? Mas o prejuízo que ela vai ter no máximo o fornecimento de um mês, porque depois de um mês ela pode cortar. Se eu adotar essa prática constante, não tem dúvida que o prejuízo só... E me parece que existe, o Eduardo me passou, me parece que existe, inclusive, essa coisa aí no judiciário, sei lá o que é, que já tem casos já que ocorreram desses que tem que ser desse jeito mesmo. Jurisprudência. Então, mas é discutível. Se você quiser ver, discutir com o Eduardo, que é o gerente da área aí, tá? É para discussão mesmo. Não, eu estou dizendo que eu durante muito tempo fui conselheiro da Saneag, então eu acompanhei muito bem essas questões lá. E realmente a preocupação da Saneag é ter facilidade de executar o devedor. Agora, se a Saneag adotar a prática, atrasou um mês, talvez um mês seja um pouco de exagero, mas atrasou 2 meses, vai lá e corta. Correto. E ela pode entrar na Serasa como esse contra esse inquilino. Está na resolução. E pode também elaborar dentro da lei que tenha uma corresponsabilidade. Né? Pode ter uma corresponsabilidade. Segundo o pessoal da área jurídica nossa, eles acham que não terá grandes problemas, não. Mas vamos ver. Eu acho que também não tem, não. Dá mais trabalho para o corpo jurídico da Saneag, que não é pequeno. A fiscalização não pagou, corta e a execução eles vão ter que mudar internamente lá. Vai ter que mudar. Os procedimentos deles, algumas coisas lá. Vai ter que ficar mais dinâmico lá. Eles vão ter que mudar, isso é claro. Bom, a outra coisa é que nós vamos ter uma reunião também com a CELG, eles vão fazer uma proposta aí de que eles estão chamando de TACão, que é um termo de ajuste de conduta, para ver a possibilidade, junto com a gente e com a ANEEL, de estar revertendo as multas que eles têm num TAC aí, num projeto, num plano de investimentos aí futuro. A gente está estudando, estão dando a entrada aí, a gente está estudando para ver o que vai ser possível. A CELG está num ciclo vicioso. A CELG está, nos últimos anos, está prestando um péssimo serviço à população. O órgão regulador, que somos nós, junto com a ANEEL, está multando eles por isso, multas altíssimas. Eles estão pagando a multa e, com isso, também não está tendo dinheiro para investir. Aí eles entravam lá, virou um ciclo vicioso. Nós não temos condição de investir, vocês multam, porque o serviço está ruim, a gente não investe, então vamos fazer um plano aqui de trabalho, de melhoria,
E aí esse dinheiro que a gente tem para multar, tem mais ou menos uns 100 milhões ou mais. Em vez de vocês me cobrar a multa, eu invisto e aí a gente vê se está tudo ok. Está em discussão. Preciso saber se eles têm esse dinheiro, né? Eles, no ano passado, pagaram 62 milhões de multa para a gente. Isso é muito alto. Nem para a ANEEL também não, para um fundo, para a Eletrobras. Que isso é revertido para tudo. O que a gente quer, e eu concordo com isso, o ANEEL também, eu conversei muito com os diretores lá da ANEEL, e eles concordam também, estão concordando com isso, de ter um tratamento diferenciado para a selga. Aliás, eu que dei essa ideia, porque, por exemplo, aqui no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a concessionária lá, ela está sob intervenção da Eletrobras. E quando está sob intervenção, ela não paga as multas. Então eu falei, gente, por que nós não fazemos uma coisa parecida? A situação da Celg talvez seja até pior do que essa que teve intervenção. Por que a gente não faz uma coisa parecida com a Celg? Não tem intervenção, mas como se tivesse, não vamos cobrar a multa deles e deixa ver se eles dão conta de sair dessa situação. Estamos conversando e parece que vai dar certo. Então, está na hora de ajudar a Celg. Está na hora, senão... Bom, por último, mudança. Isso é o seguinte, nós temos desde abril de 2011, olha para você ver como é que são as coisas, que teve um pedido nosso lá para Getópolis para a reforma aqui da nossa sede. Esse tempo atrás que eles terminaram. Então é o seguinte, recurso nosso, tudo, para eles fazerem o orçamento, fazer as coisas, tudo. Fazer os projetos, tudo. Agora está pronto. Já licitaram, já tem empresa ganhadora, já tem tudo, está pronto. E aí nós arrumamos um local para mudar, uma escola que estava fechada ali atrás da Saga ali, uma T27. Tudo ok, fomos lá, fizemos o levantamento, o cara concordou, tudo, fizemos a avaliação do imóvel que tem que ter, tudo pronto, assinei o contrato. Na hora que chegou lá para o cara roeu a corda. Vendeu o imóvel e não quis alugar para nós. Aí foi mais um atraso. Aí a situação hoje está o seguinte, tem um imóvel aqui no 85, saiu da praça cívica, passa ali, tem aquele hotel, não tem? Um hotel ali, Cristal. Tem uma ruazinha, 99, que desce. Segundo prédio, um prédio que é uma clínica, uma frente legal, com como é que é? Granito, muito legal lá, um prédio novo. É uma clínica, tem, por exemplo, a parte de entrada, de atendimento ao público, tudo de granito, um prédio bom. Só que não cabia todo mundo. Aqui nós temos mais ou menos a área utilizada nossa aqui, é mais ou menos quase 1.400 metros de salas, tirando esses hall aí, essas coisas. 1.400, 1.500 metros. Então esse lá tinha 700 e tantos metros. Aí tivemos a sorte e olhamos um outro ali na rua 99, que é essa ruazinha que desce. Você saiu da 85, passou o hotel, tem uma ruazinha que desce, que tem uma pracinha, tem um prédio redondo. Você descendo mais um pouquinho, o segundo prédio do lado esquerdo. Um prédio que foi todo reformado, frente toda de vidro, de espelho. Foi todo reformado, está novinho. Tudo novo. Que é mais um prédio que tem mais seus 700 e poucos metros. Dá 150 metros de distância de um para o outro. Então nós estamos alugando os dois prédios. Ok? Isso por um período, a gente acredita, de 1 ano, que é o período da reforma aqui. Eu conversei com o dono da empresa que ganhou a reforma aqui, que eu não sei, esqueci o nome, não sei quem que é. Perguntei para ele, ele acha que dá para fazer em 1 ano. Tranquilo e tal, que ele vai trabalhar dia e noite e tal. Falei, ótimo, quanto mais rápido para a gente, melhor. Então, nós estamos mudando para lá, na 85, que é um lugar mais comercial. Nós vamos colocar protocolo, transporte, a parte de mais atendimento à população. Certo? A ouvidoria fica aqui. A ouvidoria fica aqui. Vamos colocar lá o protocolo, o transporte, a parte onde é mais demandada, a financeiro, a parte onde é mais demandada para a população, porque é um lugar mais central, você está no 85, vamos botar as placas lá, já está tudo pronto, para a pessoa conhecer, e vamos colocar os gabinetes dos conselheiros, essas partes onde não são menos, nesse prédio da 99.
Todos os dois são prédios de 2 andares, térreo mais o primeiro andar. O Bruno já fez o layout da constituição de como vai ficar nesses 2 prédios. Eu acho que, assim, para ser uma coisa lógica, eu já estou avisando o tempo todo que vai ser coisa provisória, não vai ter uma coisa ideal. Ideal vai ficar o nosso prédio aqui, aí sim, vai ser uma reforma radical, grande, vamos ficar com um prédio chique, muito legal, coisa só de primeira, vai ficar muito bom. Estamos tentando, já que não houve interesse do proprietário na venda do imóvel lá de baixo, da Losango. A Losango é loja e sobreloja. Nós tentamos comprar, fizemos proposta, fizemos avaliação, tentamos várias vezes. Ele não quis. Desapropriar. Então nós estamos desapropriando. Vamos desapropriar bem do interesse público, já está em fase bem adiantada também, no Gabinete Civil já para sair o decreto de desapropriação. Tem um andar aqui, umas salas, 2 salas aqui que ainda não é nossa, que é lá está na Prodágua ainda, que eu já acertei lá, já foi avaliado também, que nós vamos comprar lá do Jailton. Vamos parcelar isso aí em muitos meses aí. Tem um lote também que é dele lá no Jardim Europa, nós temos uma área grande lá no Jardim Europa. Nós vamos comprar esse lote que está faltando também. Então a ideia é o seguinte, nós não vamos, se der certo esse negócio da desapropriação aqui da loja e sobreloja, nós vamos começar a reforma, vamos fazer. Se durante o período da reforma efetivar a desapropriação, a gente faz um novo contrato e agrega, passa a ouvidoria para cá, o protocolo lá embaixo, aí fica o prédio todo nosso com uma situação muito melhor, essa é a ideia. Mas já está acertada a ideia da gente estar mudando. Nós vamos fazer o contrato a semana que vem, já está tudo pronto para a gente assinar o contrato com os 2 proprietários. Já foi avaliado, já foi feito tudo ok, está tudo ok. Isso. Não está lá não? Disse que ia mandar hoje? Bom, então vamos efetuar a dispensa, mas é rápido, né? Coisa rápida. Começo da semana que vem a gente faz isso. E a ideia nossa, o planejamento nosso é de mudar até o final do ano, do mês, desculpa. Do ano. Do mês, final do mês de julho agora. Ato falho. A ideia é da gente mudar até final de julho. Ok? O problema é estacionamento. Estacionamento não tem. Lá não tem? Tem. A gente pode fazer isso. A gente pode botar lá, já que vai haver 24 horas de guarda nos 2 prédios. O que a gente pode é o seguinte, botar uma. Imagino que cada um dos prédios deve ter 5 vagas. Que é a frente, só a frente. A gente pode, vamos estudar a possibilidade. Vamos estudar a possibilidade de ter pelo menos aí os 6 conselheiros. O gerente está fora. Os 6 conselheiros, para ter pelo menos uma vaga, e se sobrar mais alguma de alguém. Porque é o seguinte, nós temos uma garagem aqui no fundo, a vaga são dos conselheiros, do Tribunal de Contas e do pessoal, dos funcionários que têm deficiência. Só. Então, mas ninguém tem direito, porque... Então, a gente vai ver dentro do que a gente tem na 85 e na 99, que são 2 prédios mais ou menos desse tamanho, é só a calçada. As 2 dá para você estacionar. Mas eu não sei, se cabe 4 ou 5 carros em cada uma delas. Então a gente vai ver uma forma lá de... Né? Eu acho que pelo menos para os conselheiros aí... Não, Zé, na porta, Zé. No estacionamento da porta do prédio. Todos os lugares têm isso. No recuo. No recuo. Como tem na 99 também, mesma coisa. São iguais. A gente vai ver uma forma. Eu estou querendo... Semana que vem eu vou visitar lá com o Bruno. Ele já tem uma proposta do layout. Então, para a gente tá mudando, ok? Certo? Mais um. Era isso? Bom, vamos ficar aqui mais um pouquinho. Vamos encerrar a reunião. Tem mais nada? Eu não tenho mais nada. Alguém tem mais alguma coisa? Então, fica encerrada a nossa reunião. Muito obrigado a todos.